isso há muitos anos, de que uma das mais fáceis reposições hormonais é a tiroidiana. Você tira a tireoide por completo e consegue controlar os pacientes, né, olimpicamente. É essa visão ainda ou não? Na verdade, desde que o paciente tome adequadamente a medicação e, infelizmente, apesar do Puran T4 ser muito barato, né, muitos não conseguem nem comprar o Puran T4, é o que a gente vê lá no hospital universitário. E muitos pacientes que são tiroidectomizados por câncer chegam e dizem, não, eu estou tomando, doutor. Você olha aquele olhar super distante, ele não claramente sem tomar medicação, o que é grave, né? A gente sabe que os níveis sérios de TSH, quanto mais altos, maior a possibilidade de recidiva, né? De casos de câncer. Então não é bom. Então isso, independente de qualquer coisa, a gente deve orientar que o paciente privilegie o uso do T4. Tem outras dificuldades que estão relacionadas ao fato de termos que fazer uso do T4 pela manhã em jejum. Não se pode tomar nem café, porque interfere com a absorção. Então, mas há estudos mostrando que, porque isso depende muito do paciente, né, e tem que ser individualizado. Há estudos mostrando que para alguns pacientes que não querem ficar muito tempo sem tomar o café da manhã após despertar, que se aumente um pouco a dose. Mas isso é muito complicado, porque tem que ser uma pessoa que todo dia ingere a mesma quantidade de comida e qualidade, né, no café da manhã, porque isso vai variar conforme o dia que se toma leite, ou se toma mais café ou uma fruta, enfim. É complicado, mas já há estudos mostrando essa possibilidade. Então, o ajuste de dose precisa ser feito e a gente precisa analisar no intervalo correto, né? A gente vê muita gente mudando a dose do T4 e pedindo para a dosagem um mês depois, 15 dias, isso não adianta, né? A gente tem que esperar pelo menos 60 dias para que a gente tenha uma dosagem adequada. Então, há alguns cuidados a serem tomados, mas em geral, quando o paciente não tem dificuldades financeiras e pode usar uma medicação que seja menos variável, o Puran, infelizmente, ele tem muita variabilidade e há pouco controle no Brasil da medicação. Então, muitas vezes, aquela dose que está na caixa não é o que está no comprimido, né? Essa é outra dificuldade. E aí, quanto o T4 ele vai ser mais confiável quanto mais caro, né? Então, é fácil, mas temos que estar atentos. E um paciente que toma uma marca, ele não pode trocar para a mesma dosagem outra marca, porque não há equivalência necessariamente. Então, esses são os cuidados que a gente deve tomar. Mas uma questão em relação a isso é com relação à cirurgia, né? Precisa ser um cirurgião muito qualificado para fazer uma tireoidectomia total, necessária principalmente em certos casos de neoplasia, por conta das lesões, lesão de paratireoide, lesão de nervo recorrente, enfim. A cirurgia, muitas das vezes, não é feita de forma completa por falta absoluta da competência do cirurgião, que tem receio de ir realmente ao total e deixa lá lesão, como a senhora identificou ali. Ou seja, a cirurgia é uma cirurgia que pode ser curativa em câncer e deixa de ser por inoperância do profissional que deixou resíduo de glândula ali, né? E outra pergunta é com relação à irradiação gerando um hipotiroidismo tardio. Isso ainda é verdade ou não? Sim, na verdade, o uso do iodo radioativo no paciente com Graves leva, na maior parte das vezes, ao hipotireoidismo, mas é mais fácil tratar o hipotireoidismo do que o hipertireoidismo. E com relação à cirurgia, a senhora tem toda a razão, mas no Rio de Janeiro, não vou nem falar no Brasil, no Rio de Janeiro tem excelentes cirurgiões e serviços altamente qualificados com pouquíssima taxa de lesão do nervo recorrente, ou laringeal recorrente, ou mesmo de paratireoide. Hoje a gente tem que ter um recurso, né, durante a anestesia de ver
se está pegando mesmo Isso, ou não. Isso diminuiu bastante, né? Exato. E, lamentavelmente, a senhora falou em excelentes cirurgiões, perdemos um grande, Dr. Ricardo Cruz, que era uma pessoa absoluta em cirurgia de cabeça e pescoço. Além de ser uma pessoa muito querida, né? Além disso, muito humano. Perdemos Muito para a humano. Covid, né? Uma tristeza. Eu vou agora tecer mais alguns comentários. Já temos duas inscritas, doutora Beatriz e doutora Gláucia. Não posso deixar de comentar a apresentação da doutora Samanta. Parabéns, fico muito feliz de ver suas publicações. Eu tive a sorte de estar no Texas em 2013, quando a Sociedade Norte-Americana de Menopausa criou o termo síndrome geniturinária, porque antigamente falava-se muito da atrofia genital. Hoje tem uma abrangência muito maior, como foi exposto aqui, e deu uma outra conotação e empoderou, de certa forma, essa mulher, que muitas vezes ela até fazia uma terapia hormonal, mas nós sabemos que mesmo aquela mulher que tem a terapia hormonal durante o período da menopausa, em torno de 19% a atrofia genital pode continuar e o desconforto dessa mulher continua. E a vida sexual da mulher hoje tem uma outra conotação, nós sabemos disso, né, Samanta? É importante porque muitas mulheres associam não tratar a mucosa vaginal com atividade sexual. Então não existe essa correlação, a gente tem que tratar independente da atividade sexual. Exatamente. Em relação, doutora Denise, eu fico muito feliz com a sua apresentação ampla e eu queria lhe colocar uma situação que eu vejo no atendimento da maternidade escola, a nossa UFRJ. Eu atendo adolescentes grávidas e dentro do protocolo não pedimos TSH, mas temos um ambulatório lá de endocrinologia e eu peço TSH das adolescentes, hipotiroidismo com muita frequência. E também tem aquela relação direta com o que ela se alimenta, que interfere na passagem do T4 para T3. Isso é interessante, a gente tem que valorizar muito, porque essas gestantes têm repercussões ali adiante. E a adolescente não tem sido vista. Adorei a sua apresentação, focando em relação à diferença de gênero. Tem congressos, principalmente na Europa, que já abordam as mesmas patologias no homem e na mulher, em salas diferentes, justamente pelo comportamento de determinadas doenças em homem e mulher. Vou passar agora para, por favor, Beatriz. Bom dia a todos. Queria parabenizar pelas palestras anteriores e essa. Parabenizar pelas palestras das anteriores e essas. Eu, como ginecologista, é muito importante tanto a tireoide quanto a síndrome geniturinária pós-menopausa. A gente vê cada vez mais as mulheres, como a Célia falou, com a vida sexual ativa aos 60, até os 70 ou mais, e com o uso da terapia hormonal bem feita, não as maluquices que a gente vê por aí, né? Que as pessoas estão se aventurando aí a vários tratamentos psicodélicos, que eu falo isso. A gente vê a mulher, ela entrando numa fase, ela se reconhecendo com a sua autoimagem, né, modificada e com o poder de eu posso. E isso gera um choque de gerações e divisões que também pode acarretar em violência à mulher. E ninguém pensa nisso. O pessoal pensa na violência à mulher. A dona de casa, o pessoal pensa na violência da mulher. A bonitinha que está passando na rua. E a mulher mais velha, que agora ela tem uma consciência de si, ela sabe mais o que ela quer. Segunda, né? Conforme a gente vai ficando mais velha, eu já estou no isenta, tá? Falo mesmo, tem 43. A gente vai perdendo o freio de algumas coisas, né? Então a gente já não tem mais paciência para ficar ali suportando algumas coisas.
e você vê, do outro lado, um parceiro, muitas vezes machista, e gera violência. A violência psicológica, às vezes não a física, mas a psicológica, a do dinheiro, né? E isso não se fala. Nem a violência de gênero. A gente também não abordou nesse simpósio sobre a mulher cis, que já é uma realidade atual, e principalmente no Brasil, sobre a violência de gênero. Então, acho importante a gente colocar essa situação, e também sobre a violência em relação ao ambiente corporativo. O CREMERGE, recentemente, ele abriu para os colegas um canal de denúncia, porque nós sabemos que no ambiente corporativo muitas vezes são muito tóxicos. É verdade. Eu não posso deixar de comentar a apresentação da Selma, até porque eu ia comentar exatamente o nosso canal de defesa médica. Eu tenho aqui uns dados, e não vou me estender, que nós temos desde 2019, onde a violência em relação à mulher médica comparado ao homem, nós tivemos em 2019 53% a mais do que os homens, e em 2020, durante a pandemia, 73%, agora em 2022, 71%, 2023, 65% a mais do que os homens. O nosso canal tem funcionado muito bem para o apoio a essa mulher médica, mas é gritante o que você colocou. Inclusive, a violência à mulher foi o que fez com que nós criássemos um grupo de trabalho de violência de gênero, etnias e vulneráveis. Esse grupo criou uma cartilha. Nós temos uma cartilha no CREMERGE desde o ano passado, que pode ser amplamente utilizada por todos nós, onde abordamos o que Selma colocou muito bem. E o que fez iniciar esse grupo, Selma, foi uma colega cardiologista que foi agredida por seu companheiro cardiologista, que não era o pai do filho que ela já tinha, e esse filho assistiu a essa agressão. E ela, concursada, trabalha com este homem no mesmo hospital e não conseguiu transferência na época. E ela, desesperada, pediu: temos que ter alguma ação em relação à violência à mulher. E eu, a mulher médica. Glaucia, por favor. Eu tenho 3 perguntas. Já que você começou falando disso, eu invertei minha ordem. Então, eu queria perguntar para a Sabrá o que a gente pode fazer justamente contra a violência com a mulher médica. Então, nós temos uma academia, uma medicina, uma academia de ensino de Janeiro, a gente tem Estado, a gente tem o CRM. Então, o que a gente pode fazer para unir forças para que a gente possa mudar essa realidade? Depois eu tenho mais 2 perguntas para falar. Eu acho que isso é muito importante, porque na realidade o que acontece é que as pessoas às vezes ficam com medo de denunciar. Então, se a gente estiver unida e se tiver políticas de saúde e unificando a justiça, por isso que é bom esse direito médico associado como, para a gente poder, lá nós temos uma reunião também mensal, onde a gente discute temas, e eu acho que a nossa área jurídica com a área médica tem que estar interligada, porque seria uma equipe multidisciplinar para a gente poder ver o que a gente pode intervir. Por quê? Porque tudo é baseado em lei. A lei número tal, eu até dei uma enxugada na aula ali depois. Por quê? Porque tinha uma aula maior, que inclusive até abordava sobre a violência obstétrica, que o nome agora, o termo violência obstétrica é tudo contra a mulher. Então isso é uma coisa que até o Conselho Federal de Medicina e a área jurídica está revendo, porque é um termo que está sendo usado, porque às vezes, na realidade, violência obstétrica, às vezes a pessoa só quer o bem daquele feto que vai nascer, daquela criança, daquele recém-nascido. Por quê? Mas tudo gera violência obstétrica. Não, mas não pode fazer episografia. Não. Então, assim, se tem justificativa, se a pessoa tem o direito de escolher como que vai querer ter aquele conceito, só que são coisas que a gente tem que ter a preocupação com a vida da paciente, com aquela gestante e com a vida do recém-nascido. A gente tem essa preocupação. Então, isso também está em discussão, é um outro tema, por isso que eu nem abordei, mas a preocupação que a gente tem, doutora Cláudia, em relação
o que a gente observa em ambiente hospitalar, que na maioria das vezes o homem sempre se acha superior, em algumas pessoas ainda acham, então determinados cargos não querem que a mulher assuma, muitas das vezes eles exigem, e às vezes até o salário, a gente sabe que o salário era inferior. Então o que a gente tem é que unir forças de todas as academias, do conselho, que é a Casa do Médico, junto com a área jurídica, porque o que a gente fala, o que a gente quer que aconteça, sem ter legislação para amparar, a gente não consegue ir à frente. E a gente tem a comissão de mulheres médicas, que a gente vai chamar para a comissão, a gente chamou Simone aqui, para a gente poder tentar atuar de uma forma unida contra isso. Porque a Fê já tem um tremendo trabalho que ela fez antes, e a gente se une e a gente vai lançar uma campanha juntos agora. Precisamos união. Isso. Queria fazer uma pergunta para a professora Denise. Na verdade, foi falado da cirurgia, mas muitas vezes a cirurgia é incompleta. Então, se usa ainda fazer a supressão hormonal com doses supranormais de hormônio tireoidiano para baixar o TSH? E qual é o nosso objetivo? A gente deve fazer isso mesmo? Porque a gente sabe que tem um monte de efeito colateral. Estou puxando para a minha área, que eu vou acabar com ela. Mas, assim, a gente tem síndrome vasovagal, a gente tem arritmias por causa disso, a gente tem uma série de hipóteses, uma série de alterações relacionadas a isso. Como é que a gente procede do ponto de vista cardiovascular, quer dizer, de uma maneira geral, para trabalhar com isso? Excelente, Glaucia. Tem que suprimir o TSH. Mas, infelizmente, não é só efeito cardiovascular, ósseo também, né? Principalmente mulher pós-menopausa, perda de massa óssea é importante. Massa magra, né, gente? O hormônio tireoidiano, ele não é bom em excesso, ou um pouco acima do normal, que é o caso da supressão, porque faz perda de massa magra. E acho que foi aprovado agora, pelo FDA, um agonista do receptor beta de hormônio tireoidiano. E o feedback é feito pelo receptor beta. Mais um exemplo que eu não podia me alongar aqui. Mais um exemplo da importância da pesquisa básica, né? Os efeitos sobre o sistema de condução cardíaca são receptor-alvo, apesar do beta ter um efeito sobre cardiomiose. Os principais efeitos que levam à arritmia e também no osso para diminuição de massa magra são por receptor-alvo. Tem um agonista beta que foi desenvolvido para tratar a esteatose hepática. Talvez esses, e eu já fico querendo voltar para fazer pesquisa, talvez esses agonistas eles sejam mais importantes para levar a redução do TSH, né, para bloquear o TSH sem causar tantos efeitos colaterais. Mas acabaram de ser aprovados, né, pelo FDA. No meu grupo de pesquisa a gente estudava o T2, que é uma molécula bem interessante, que bloqueia o TSH, mas preserva o coração. Inclusive tem um efeito cardioprotetor. A gente publicou, não me lembro se foi 22 ou 23, efeito cardioprotetor T2. Eu mostrei esses dados, fui convidada para falar sobre esses dados na China em 2016, veja. Eram dados ainda preliminares, não estavam publicados, né? E o pessoal falou, mas vocês não vão patentear isso? O Brasil trabalha muito e tem poucas patentes, né? Mas agora a gente vai ter um agonista, eu acho que o agonista beta vai ser melhor do que usar o T2. E o hipotireoidismo na gravidez é muito grave, porque leva a alterações cognitivas do feto. E nós sabemos que tem que repor T4, independente do hipotireoidismo, porque tem que acompanhar o TSH primeiro trimestre. Tá? Então tem que dosar de todo mundo, independente, e há muito hipotireoidismo na gravidez. Mas nem sempre é hipotireoidismo. O TSH sobe porque o T4 livre baixa, porque o estrogênio aumenta a proteína ligadora e aumenta a quantidade de T4 total. Eu não tinha tempo para falar sobre isso, mas aí a fisiologia da tireoide durante a gestação é muito importante, o acompanhamento da gestante, porque altera o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças. Devia estar no protocolo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, as palestras foram maravilhosas, e aí a gente tem uma pergunta, mas eu só vou terminar com uma. Hoje, a gente vai publicar agora uma diretriz sobre doenças cardiovasculares e menopausa, que a gente teve o prazer na Sociedade Brasileira de Cardiologia, com o Departamento de Cardiologia da Mulher, de trabalhar junto com a SOBRAC, com a SIAC, que é a Sociedade Interamericana de Cardiologia, e com a FEBRASCO. Então, a gente está tentando criar coisas interdisciplinares para que a gente possa aprender junto, né? E nós
nós somos 50% muitas vezes da vida das mulheres é passada na menopausa. E eu queria te fazer uma pergunta, como é que a gente faz para trabalhar todas essas novas terapias na nossa paciente cardiopata? Por que eu estou tendo isso? Porque a nossa paciente cardiopata, ela tem os mesmos anseios que as outras mulheres, elas não conseguem fazer muitas vezes a terapia hormonal oral, e a gente tem a transvaginal, transdérmica, mas elas usam anticoagulante, antiplaquetário. Como é que faz isso? Tem algum protocolo específico? A gente tem algum lugar que a gente possa ler sobre isso? Obrigada. Então, Glaucia, essa pergunta é interessante, porque a terapia hormonal na menopausa, ela mostra algum efeito positivo, digamos assim, em relação à saúde óssea e em relação à saúde intestinal. Fora disso, ainda não foi comprovado cientificamente o risco. A gente tem que pesar muito numa balança o risco-benefício. Uma mulher na menopausa, quando ela inicia o tratamento da terapia hormonal, imediatamente, se ela tem várias comorbidades ou doença aterosclerótica, se ela inicia imediatamente terapia hormonal em baixa dose, a gente considera um período prolongado de até 10 anos, satisfatório. Uma mulher que após 10 anos do período da menopausa, ela inicia um tratamento, a gente considera um risco trombótico maior. Então, a gente contraindica. Em relação aos hormônios, a gente tem uma heterogeneidade, uma diversidade enorme. Então, a gente avalia muito essa reposição transdérmica, via oral, que a gente sabe da metabolização hepática. E agora, a parte vaginal, nós sabemos que ela não tem problema algum em relação a esse risco-benefício ou em relação ao tratamento. As medidas preventivas que a gente recomenda são relacionadas aos sintomas da menopausa. Então, quando a gente fala de insônia, como a senhora abordou, quando a gente fala de saúde cardiovascular, uma das medidas da base da pirâmide de preventiva é a atividade física aeróbica. A atividade física aeróbica, se a gente recomenda acima de 300 minutos por semana, um aproveitamento melhor em relação aos sintomas vasomotores. Então, quando a gente faz um tratamento, propõe um tratamento para a menopausa, a gente considera muito os sintomas daquela mulher, principalmente sintomas vasomotores. Então, por exemplo, existe a necessidade de começar uma terapia hormonal se a pessoa está apenas considerando um sintoma vasomotor de fogacho? Muitas vezes a gente pode propiciar ela aumentar uma carga aeróbica, aumentar uma atividade física, sem necessariamente iniciar uma terapia hormonal. Em relação à insônia, também a gente sabe que a atividade física aeróbica, a gente tem benefícios em relação à insônia. Então, esse uso da terapia hormonal a gente considera muito individualizado. A gente tem vários guidelines em relação aos tratamentos, em relação às comorbidades, mas a gente avalia muito o risco-benefício. Mas eu queria saber, na verdade, sobre laser, essas novas terapias alternativas que a gente chama, né? Essas opções locais. Isso. A gente pode usar tranquilamente, porque está bem estabelecido. Prevenção primária, secundária, doença cardiovascular no cérebro. Em algumas situações, como doença aterosclerótica, tromboembolismo venoso, isso a gente sabe. Mas e essas outras terapias locais, com quem usa uma porção de medicamento que é antiagregante e anticoagulante, na verdade? A gente não identifica uma contraindicação absoluta, né? Eu, nesse trabalho da Unicamp, nesse doutorado, a gente levantou 45 pacientes em cada braço e algumas a gente tinha pelo menos 13 com essas comorbidades. E não houve esses sintomas relatados das contraindicações como sangramento, porque os efeitos são muito leves. Essas energias, elas são absorvidas muito na mucosa vaginal e um pouco na face endopélvica, que fica logo sustentando a uretra e a bexiga, ou logo na face retovaginal. Então, elas não penetram no organismo. Se a paciente estiver, claro, clinicamente não equilibrada, aí a gente vai contraindicar. Mas fora disso, a gente não vê uma contraindicação absoluta em relação à aplicação dessas energias. O que acontece é que muitos colegas às vezes indicam sem a necessidade.
E por isso que a gente resolveu aprofundar melhor o conhecimento do uso da aplicação dessas energias no canal vaginal. Excelente. Hoje temos teses muito interessantes, como a da Samantha e outras desenvolvidas com a Vera Cruz, né, Samantha, que é uma colega que faz um trabalho belíssimo com laser terapia também, e publicações muito validadas, com publicação em periódicos lá fora. Eu gostaria de saber se tem mais alguém. Pode falar. Bom, em primeiro lugar, já quero parabenizar as 3 palestrantes, porque foram palestras maravilhosas. Aprendi muita coisa que eu não sabia sobre a parte de laser. Eu estava até comentando aqui, a minha dúvida foi a dúvida da Gláucia, e com relação à tireoide, eu não pude assistir a palestra toda, que meu telefone me atormentou no início, mas eu sou uma hipotireoideia desde os 36 anos de idade, independente do Sintroide, todo dia, 5h30, 6 horas da manhã, não deixo de fazer o uso, e descobri por acaso, não tinha clínica nenhuma. Fui fazer um controle de laboratório, meus hormônios vieram todos bagunçados. Eu falei assim, gente, será que é meu mesmo? E era. Repetir, era meu mesmo. Então assim, mas é coisa da mulher, da idade, vem vindo. Então eu só queria deixar aqui para vocês o nosso agradecimento, porque tudo que nós falamos hoje é para a gente poder se unir, é poder levar adiante, falar como a doutora Célia falou, vamos continuar fazendo os eventos para a mulher. A gente tem que continuar fazendo, a gente tem que continuar se unindo, porque é a única maneira que a gente tem de levar isso a porta fora. Parabéns, parabéns a todos aqui e muito obrigada. Bom, quer falar? Bom, de qualquer maneira, nós vamos fazer o seguinte, eu vou agora entregar os certificados e só pedir para, antes de todo mundo ir embora, a gente vai tirar uma foto com todos os presentes e o evento está sendo gravado e vai ficar liberado depois no site da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Então, agora eu vou entregar só aqui para a doutora Denise Pires de Carvalho. Tirar a foto, levanta para tirar a foto. Tira aqui com nós três. Levanta essa mão. Agora entregar para a doutora Samantha André Rangel, que Agora eu agora entrego eu vou para a pedir Selma, para pegar né? aqui para mim. Pronto. Merece muito. E agora eu vou entregar para ela. Troca.